Padilha, tudo bem? Opa! Ô, Silvio. É o Silvio? É. Sou eu. Opa! Eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar no Ministério da Saúde de 2010 a 2015. Trabalhei no Dábio com o Eider e de 2010 a 2015, foi o período que você foi ministro da Saúde, só fazendo uma pequena lembrança. ESUS não existia, foi feito. Melhor em Casa não existia, foi feito. PEMAC não existia, foi feito. Consultório na rua não existia, foi feito. Requalifica o BS não existia, foi feito. Mais médicos levando assistência médica e compondo equipes para os vazios sanitários do país não existia, foi feito. Então, foi um período rico de fortalecimento do SUS e da atenção básica. De lá para cá teve a PEC da morte. A PEC da morte, ela congela gastos em saúde por 20 anos e colocando uma clara sinalização para a sociedade. Já vamos transferir dinheiro para banco e não vamos investir no social. O que a gente pode fazer, Padilha, num governo popular, progressista, para tornar a saúde pública eficiente, robusta, com investimentos e uma prioridade política do país? A gente fez as unidades odontológicas rurais também, Silvio. Você que Sim, é da sim, saúde sim, vocal, não sim, esquece sim, não, que você participou junto com o pessoal do PUCA nisso também. sim. Ó, Silvio, eu acho que nós temos dois grandes desafios, né? Por um lado, recuperar essas políticas que foram desmontadas, destruídas. Se é verdade que o Brasil tinha o SUS para enfrentar a pandemia, é verdade também que quando a pandemia chega no Brasil é o momento mais frágil da história do SUS. Então, usar aqui três números só para falar sobre isso, né, que eu acho que são números que explicitam bem isso e eu acho que as pessoas precisam saber para reproduzir. Primeiro, um número do próprio IBGE, né, que faz aquela pesquisa nacional de domicílios, que em 2013, quando estava no Ministério, o Silvio fazia parte da equipe, a gente pediu para o IBGE fazer algumas perguntas da área da saúde, para a gente avaliar o impacto da gestão, das ações. Então, quando o IBGE fez a pesquisa em 2013, metade das famílias brasileiras pesquisadas haviam recebido pelo menos uma equipe de saúde da família por mês, algum membro da equipe, entre enfermeiro, médico, visita mensal com enfermeiro, médico ou agente comunitário de saúde, todo mês no nosso país, 50%. Isso cai para 37% em 2019. A PNAD de 2019, que é feita ao longo do primeiro ano do governo Bolsonaro, já mostrou uma queda para 37%, que tem a ver com isso que o Silvio falou, que foi a PEC da morte, que é no governo Temer ainda, mas que o Bolsonaro votou a favor dela, e o Mandetta também votou a favor dela, que era o ministro da Saúde do Bolsonaro, os dois votaram a favor da PEC da morte, e o desmonte do Mais Médicos aí já no governo Bolsonaro. Em 2013, o IBGE mostrava que 95% das pessoas que haviam procurado um atendimento médico nas 2 últimas semanas tinham conseguido esse atendimento. Isso caiu para 78% em 2019. E 2019 foi o primeiro ano onde a gente não alcançou a meta de vacinação para as crianças. É o primeiro ano do século XXI. Desde os anos 2000, o Brasil sempre alcançava a meta de vacinar para as crianças. Então, mostra que a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, Silvio, é recuperar um conjunto dessas políticas. A outra, e aí eu acho que é um desafio que nós temos ainda, e temos um período aí para construir esse desafio, é saber que muita coisa mudou, que o mundo mudou, né? E nesse sentido, compreender essa mudança do mundo, né? Eu fui ministro em 2011, então 10 anos já quando comecei o ministério. Eu brinco, viu, Silvio? Eu já fui mais ex-ministro do que ministro, né? Eu fui ministro de 2011 a 2014 e 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 anos sem ser, né? Então, muita coisa mudou, né? E eu acho que tem uma decisão muito forte, Silvio, que o mundo percebeu diante da pandemia, é que não tem como impedir novas pandemias, não tem como superar essa pandemia atual e impedir novas sem fortalecer
os sistemas públicos universais de saúde. Então, eu acho que a primeira coisa de um novo governo progressista, ele tem que construir um plano de fortalecimento do SUS, que seja um plano de 10 anos, que ultrapasse governos, a gente aprove isso no Congresso Nacional, que seja uma obrigação para os governos estaduais, municipais, de profundo fortalecimento do sistema público. Segundo, aumentou muito a desigualdade no Brasil, né? Comparado a 2011. A pandemia, ela escancara, né? Ela dá visibilidade para as desigualdades que existem no Brasil e ela intensifica a desigualdade. Então, um plano de saúde como esse vai ter que ter um olhar ainda mais profundo para as desigualdades, Silvio, como você falou. Por exemplo, quando a gente criou o consultório na rua, era a necessidade de ter um modelo de organização da saúde da família, inclusive o único no mundo, assim, o que a gente fez, em larga escala, para lidar com a população em situação de rua que não conseguia entrar na unidade de base de saúde, não acessava, não era acessado, o horário não era compatível, tinha um estigma, o preconceito, a gente colocava a unidade de saúde na rua, né? Nós vamos ter que fazer muito mais disso, nós vamos ter que fazer muito mais do Mais Médicos, não só mais médicos, mais odontólogos, mais enfermeiros, um programa de valorização dos trabalhadores da saúde, incentivos para ir para as áreas mais vulneráveis, porque aumentou muito a desigualdade no nosso país. Nós vamos ter que fazer muito mais ações, por exemplo, no campo da saúde mental, que piorou, se agravou muito o problema de saúde mental no país, inclusive com a pandemia. Nós vamos ter que enfrentar uma realidade que são das pessoas que felizmente não morreram pela Covid-19, mas ficaram com sequelas. A Mani estava falando, né? Eu estou deputado federal, mas faço questão de continuar atendendo, sou professor universitário, atendo junto com os meus alunos, o ano passado inteiro na pandemia, esse ano também. Esse ano eu atendo toda sexta-feira, fico a sexta-feira o dia inteiro, atendendo uma unidade na periferia aqui da Zona Norte de São Paulo, Campinas de 15 em 15 dias na unidade da periferia também, os outros 15 dias é a atuação remota. Toda semana, mais da metade dos casos que a gente atende são pessoas que ficaram com sequelas da Covid-19. A gente vai ter que organizar serviços especializados, né? Ou essa vai ser uma demanda para os serviços especializados e para atenção primária de como lidar com essas sequelas. Você, profissional da saúde bucal, você sabe o quanto que a gente teve que interromper o atendimento de saúde bucal ano passado, né? E esse ano ainda com muita dificuldade, muita coisa sendo interrompida. Quase todos os crônicos, né, Padilha? Os crônicos, né? Isso vai vir como uma represa, né? Quando você represa a água e rompe a barreira. As pessoas têm diabetes, as pessoas têm doença pulmonar, doença cardíaca, o diagnóstico do câncer é mais tardio. Quantas mulheres não puderam fazer o Papa Nicolau ano passado nem esse ano, né? Então, tudo isso vai vir com uma grande pressão para o SUS. Então, acho que o governo progressista vai ter que recuperar políticas que nós fizemos, né? Vai ter que aprofundar essa ideia de que o SUS é uma das grandes estratégias para reduzir a desigualdade no país. Então, vai ter que pensar, organizar coisa nova, diferente, para chegar onde o SUS não conseguia chegar, né? E vai ter que construir um compromisso. Eu acho que esse compromisso tem que ser com o Congresso, com os governadores, prefeitos, porque eu acho que tem que aprovar uma espécie de um plano de 10 anos de fortalecimento do sistema público universal de saúde do nosso país, né? Então, acho que serão grandes demandas e, junto com isso, aquilo que eu falei, de encarar a saúde como investimento. E uma das coisas fundamentais para encarar a saúde como investimento é coordenar esse complexo econômico de indústria e serviços da saúde, ou seja, ter coordenação pública para a gente aumentar a nossa capacidade nacional de produção de medicamento, de vacina, de insumos, de tecnologia para a saúde, de sistema de informação para a saúde. A gente dá um grande salto em relação a isso. Então, Padilha, a gente tem visto ontem mesmo, né, mais uma vez, o presidente Bolsonaro defendeu, né, não o nosso presidente, né, mas esse presidente que está aí, defendeu o tal do tratamento precoce, né? E assim, o que nos assusta é porque, óbvio, ele tem uma posição, né, negacionista, isso não estranha. Mas o que nos assusta é que vários médicos, e aqui mesmo na minha cidade, eu estou em Resende, no Rio de Janeiro, vários médicos prescrevem isso, né? E aí eu queria te perguntar, contrariando as orientações, mas, né, da Organização Mundial de Saúde, que, enfim, isso contraria a ética médica? Como é que é isso, né? Um médico, um profissional formado, que tem um código de ética,
prescrever isso para o seu paciente. Eu queria que você, como médico também, né, explicasse para a gente um pouco isso, porque isso tem acontecido no dia a dia nas cidades do Brasil, né? Álvaro, isso é um absurdo, né? É um escândalo, é uma vergonha. Eu fico chocado, né? Com uma situação como essa. Mas como quem faz a avaliação do Código de Ética Médica, do cumprimento ou não da ética médica, é uma estrutura chamada Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Medicina arrumou uma forma de criar uma autorização para que profissionais médicos façam isso. Então, só que o que está acontecendo nem cumprir aquilo que o Conselho Federal de Medicina propôs, eles estão fazendo, né? Então, eu tenho dito, inclusive, que essa é uma das coisas que eu acho que a CPI está derrapando, que a CPI virou um palco de debate, né, sobre o negacionismo, pessoas que querem defender um determinado tratamento, né? Que eu não sou contra a pessoa querer defender, então ela vai lá no espaço adequado, vai no espaço da academia, vai no debate científico, mostre artigos de verdade, mostre qualidade, produza alguma coisa sobre isso, né, para tentar sustentar a sua tese. Agora, a CPI, o papel dela é avaliar a legalidade dos atos. E aí eu quero dizer, Álvaro, médico e médica que está fazendo propaganda desse envenenamento precoce, que está fazendo difusão desse envenenamento precoce, e está prescrevendo esse envenenamento precoce, sem orientar o paciente de que não existe estudo que comprove eficácia, sem orientar o paciente que os únicos estudos que comprovam, que mostram impacto na Covid-19 são as ações de restrição. Se ele fizer isso sem orientar de que a vacina é a coisa mais importante, e se ele não colher um termo de consentimento do paciente, ele está cometendo uma ilegalidade ética que, se o CRM estivesse atuando, deveriam punir frontalmente esses médicos. Infelizmente, a estrutura que pode fazer isso não está fazendo isso. Mas a própria estrutura, o próprio parecer do CFM, quando você vê lá, Álvaro, o que o parecer do CFM fala? O seguinte: ele reconhece que as medidas de restrição, de distanciamento físico é a única coisa comprovada para reduzir a transmissão da Covid-19. Ele reconhece o papel, na época não tinha vacina ainda, mas reconhecia a importância de ter vacina. Depois, quando surge a vacina, o próprio CFM fala que tem que existir, não pode ter médico que faça campanha contra a vacina. Ele reconhece, diz que é para o médico falar que não existe estudos que comprovam eficácia sobre isso, pelo contrário, e ele diz que o médico tem que colher um termo de consentimento livre esclarecido. Então, médicos e médicas que estão fazendo propaganda por aí, fazendo vídeo, tem cara fazendo vídeo consulta, tem muito profissional, Álvaro, infelizmente, que ele viu isso no mercado. Porque, por conta da pandemia, muitas especialidades tiveram suas consultas canceladas. Então, o cara que é cirurgião plástico, ginecologista, ortopedista, cirurgião cardíaco, várias cirurgias, procedimentos foram cancelados. Então, vários deles estão vendo, oftalmologistas, vários deles estão vendo isso, inclusive, como mercado. Começaram a fazer consulta disso de prescrição, descumprindo a própria norma que o Conselho Federal de Medicina, que, na minha opinião, está sendo leniente com envenenamento precoce, mas nem cumprir a norma do CFM está fazendo. Então, uma das questões que eu sugeri para os senadores questionarem ao Ministério da Saúde, convocar o CFM, é dizer o seguinte: esse parecer do CFM foi no ano passado, acho que foi em junho, por aí, o parecer 422. Nós temos quase um ano do parecer. Quantos termos de consentimento livre e esclarecido o Ministério da Saúde sabe que foi emitido por médicos a pacientes? Quantos o CFM sabe? Os CRMs têm condições de fazer auditoria nos consultórios médicos para ver se isso está acontecendo ou não. O Ministério da Saúde tem as informações da prescrição, porque isso sobe no sistema de informação, quem é o médico que está prescrevendo esse medicamento. Pode cruzar essa informação com o CRM para saber se está acontecendo ou não. Sequer a norma da leniência com envenenamento precoce, está sendo cumprida. Então tem uma ilegalidade gravíssima aí, além de, na minha opinião, infringir o Código de Ética Médica.